Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 a 19, a nossa leitura da Palavra de Deus nesta manhã. Nós estamos neste culto de louvor a Deus, um culto de gratidão. Mas vamos ter também uma breve reflexão sobre gratidão nesta manhã. Lucas, capítulo 17, de 11 a 19, assim diz a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Hoje é culto gratidão. Todos nós certamente temos motivos para agradecer a Deus, não temos? Certamente que sim. Daqui a pouco esses irmãos, essas irmãs estarão dando testemunhos das suas gratidões a Deus diante da igreja e louvaremos juntamente com todos eles. Mas o que eu desejo para vocês, eu como membro dessa igreja, como um dos pastores desta igreja, o que eu mais quero para mim, para você, para nós desta manhã é mais da graça de Deus. Eu quero mais da graça de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Porque de todas as coisas que podemos ter ou receber de Deus, a graça em Jesus Cristo, além de ser o que mais precisamos, é o que nós podemos ter de mais precioso e mais digno de louvor a Deus. Leiam comigo o Salmo 63, versículo 3, duas versões, uma da NVI, a outra da Revista Atualizada. Vamos juntos? O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Agora sim, todos. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Graça aqui significa ato de bondade, um ato de amor e de misericórdia. Porque a tua graça é melhor do que a saúde, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor do que o dinheiro, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor do que a prosperidade, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor do que tudo que há, do que tudo que existe, porque ela é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ou seja, nós podemos ter tudo de bom que a vida pode nos oferecer, mas se não tivermos a graça de Deus, tudo será insuficiente. Nos sentiremos incompletos e viveremos insatisfeitos. Jamais conseguiremos nos alegrar e cantar como devemos. Podemos ter dinheiro, saúde, prosperidade, filhos, família, mas se não tivermos paz e alegria, do que tem valor? Afinal, paz e alegria são frutos do Espírito Santo, são atos de graça na nossa vida. Que nesta manhã sejamos gratos pela graça. Gratos pela graça. O evangelista Lucas
ele nos apresenta um homem que compreendeu o valor da graça. Sim, é bom que sejamos gratos por tudo, saúde física, pela prosperidade material, mas é bom agradecer a Deus pela graça de Deus. É bom agradecer por todas as coisas, porque tudo que é bom deve ser reconhecimento dessas dádivas do Senhor. Não há nada de errado necessariamente em se desejar coisas, em desejar saúde, pedir por elas e sermos gratos a Deus por cada uma dessas coisas que recebemos. Mas há algo de mais valioso do que tudo isso. Mais valioso do que a própria vida. É a graça de Deus em Jesus Cristo. Por que sermos gratos pela graça? Porque nós devemos ser gratos pela graça de Deus. Primeiro, porque a graça de Deus, ela estimula uma reação. A graça de Deus estimula uma reação. Como vocês devem saber, a lepra é uma doença horrível, terrível. Tanto que a lepra, ela é um símbolo nos evangelhos para o pecado do homem. A palavra diz que todos pecaram e separados estão de Deus. A lepra separava as pessoas da sua família, dos seus amigos, de todas as pessoas. A companhia delas eram os outros leprosos. Os outros leprosos. Viviam de modo triste, definhando, se decompondo, só esperando a morte chegar, bater a porta do seu coração. Mas a graça de Deus em Cristo foi ao encontro deles, chegando aonde nada e ninguém desejava chegar. E isto fez os leprosos rogarem com súplicas por graça e misericórdia. Foi a graça de Deus em Jesus que os fez reconhecer o estado que eles estavam, de separação, de morte, na qual eles se encontravam. Consequentemente, eles, nesse reconhecimento, eles gritaram, sem qualquer vergonha, pedindo o quê? Socorro, suplicando por misericórdia, suplicando por graça. Todos nós, que um dia suplicamos por Cristo, nós fomos curados da nossa lepra espiritual. Qual estado que você se encontra hoje? Já curado pela lepra, mas vivendo como leproso? A graça disponível para você. O Senhor prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Se você já passou do estado de leproso para um estado de uma pessoa purificada, viva como uma pessoa purificada, não viva como leproso. Mas se ainda você ainda não confessou Jesus como teu Salvador, nesta manhã o Senhor quer purificar a tua vida. Clame por graça. Ele tem disponível graças que se renovam a cada manhã. Graças maravilhosas estão disponíveis. Se apresentem a Ele. Se apresentem a Ele. A graça, ela exercita o coração. Ela estimula a reação, ela exercita o coração. A fé que a graça gera em nós é o que chamamos de exercitar o coração. Ou seja, a graça nos dá fé. Nos dá fé. E uma vez que a recebemos, nós a colocamos em prática. A salvação é um ato de graça que recebemos por meio da fé. E tudo isso não vem de nós, é dom de Deus. E quando Deus nos dá fé, nós precisamos exercitá-la. Porque esse exercício nos ensina a viver de fé em fé. Versículo 14, ao vê-los, Jesus, ao ver os leprosos que clamaram, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Eles só foram curados enquanto caminhavam na direção do templo. Por que Jesus agiu assim? Porque ele não os curou ali, imediatamente, instantaneamente.
Jesus estava exercitando o coração deles na fé, na sua palavra. A graça nos estimula a reagir e também nos exercita em fé, esperança e amor. A graça estimula a reação, ela exercita o coração, a graça evoca gratidão. A graça, quando ela estimula a reação, nos fazendo ir na direção de Jesus, ela demonstra no nosso coração um coração de arrependimento, porque nós mudamos a nossa trajetória e nos voltamos exclusivamente na direção de Jesus. A graça ela exercita o coração produzindo uma atitude para receber este milagre, que é a fé que provém de Deus. E a graça, ela evoca gratidão, gerando uma resposta imediata à graça recebida. Versículos 15 e 16. Um deles, quando viu que estava purificado, quando estava curado, voltou na direção de Jesus, louvando em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. A graça nos cura, ela salva, e nos faz ver como nós fomos curados, quando nós fomos transformados, de onde nós fomos tirados e do que nós fomos salvos. E do que nós fomos salvos? Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós estávamos separados eternamente de Deus. Nós estávamos condenados, mas aquele que está em Cristo não está mais condenado. Está no colo do Pai. Mas também a graça nos leva de novo e de novo aos pés de Jesus, louvando, fazendo-nos prostrar em gratidão, alegria, com satisfação e prazer. O homem que voltou, ele era samaritano. E esta observação de Jesus nos ensina que, geralmente, quem mais graça recebe é quem mais é perdoado, mais gratidão demonstra. Lucas 7,47. Jesus está na casa de Simão, fariseu. Ele está sentado à mesa. De repente, uma mulher, ela quebra ali o seu vaso do perfume, derrama aos pés de Jesus, começa a chorar, lavar os pés dele. E aquele homem fariseu olha e fala assim: se ele fosse o Messias, ele saberia que essa mulher é pecadora. Jesus se vira para ele e fala: vou te contar uma história. 2 homens deviam para um senhor valores. Um devia R$50 e o outro devia 50 milhões de reais. Quem foi que ficou mais feliz, mais grato pelo perdão? Ele falou: aquele que devia mais. Pois é, meu amigo, entrei na sua casa, você não lavou meus pés, você não deu óleo nos meus cabelos, a minha barba, mas essa mulher derramou perfume caríssimo e não para de chorar e limpar os meus pés. Quem muito é perdoado é mais grato. Aqueles que são mais familiarizados com a graça de Deus, no caso aqui os judeus, tendem a perder mais facilmente o encanto da graça. Queridos, esse é o cuidado que precisamos tomar. Jesus também diz: não curei 10? Isto é, não receberam todos da mesma graça e do mesmo poder? Cadê os 9? Isto é, se todos os 10 receberam da mesma graça, por que os outros 9 não voltaram para agradecer? Versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Isto é, será que as pessoas mais familiarizadas com a graça de Deus são as que mais facilmente deixam de agradecer a Deus? Há uma advertência aqui. Para mim e para você. Há uma advertência. Jamais permita que a familiaridade com a graça de Deus deixe de comovê-los, a ponto de vocês não mais conseguirem render ações de graças ao Deus de toda graça.
Outra coisa, os 9 leprosos curados que não retornaram não reconheceram a preciosidade da graça. Eles queriam apenas saúde, família, bem-estar, foram curados, mas não foram salvos. Desfrutaram da graça, mas se deleitaram mais nas dádivas do que em Deus. Tem sido assim com você? Só o leproso ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. Porque ele voltou para louvar a Deus, para agradecer a Deus pela graça recebida. Como disse no começo, o que eu mais quero para mim e para você nesta manhã é mais da graça de Deus. Sejamos gratos pela graça. Vamos orar.